Você sente que algo dentro de você está implodindo, mas ainda não sabe o que é. Esse vídeo não é para curiosos, nem para quem busca conforto. Ele vai atravessar sua alma como uma lâmina, arrancar todas as mentiras que você construiu e revelar o que você realmente é. Aqui você descobrirá o caminho do despertar final, a travessia que poucos ousam encarar, onde a mente se dissolve, o ego recua e a essência se eleva. Fique até o último segundo, porque cada palavra é um portal. Cada insight é uma faca cirúrgica de transformação e sua alma está prestes a reconhecer o poder que sempre foi dela. Você acha que está vivendo sua vida, mas o que realmente está acontecendo é que sua alma está tentando gritar por dentro, tentando romper uma prisão que você nem percebe que criou. E se eu te disser que o que você chama de rotina, de normalidade, é só o eco distante de quem você seria se atravessasse o despertar final? E se eu te disser que existe um momento específico na vida da alma em que tudo se parte, tudo se abre, tudo se revela, e que este momento não acontece para todos, só para aqueles que chegam exatamente aqui, exatamente agora? Se a sua alma te trouxe para este vídeo, não foi por acaso. Ela quer romper, ela quer atravessar. Ela quer que você veja aquilo que o ego tentou esconder por anos. Hoje eu vou te mostrar o que realmente significa atravessar o despertar final segundo os ensinamentos mais profundos do sufismo. Aquilo que jamais é dito ao público comum, aquilo que só é entregue para quem está pronto. E eu vou te dizer de forma direta, agressiva, sem suavizar. Se você não enfrentar a verdade que vou te entregar aqui, você vai continuar vivendo como sombra. Mas se você ficar até o final, você não volta mais sendo o mesmo. Escreva nos comentários: eu aceito atravessar o despertar final. Isso sela o compromisso da alma e torne-se membro do canal para receber ensinamentos mais profundos. O despertar final não é bonito, não é luz, não é paz, é ruptura. É o momento em que a alma empurra o ego contra a parede e diz: agora você vai sair da frente. No sufismo, os mestres sempre ensinaram que a maior ilusão do ser humano não é o pecado, não é a ignorância, não é a fraqueza. É acreditar que ele já está acordado enquanto dorme profundamente. Rumi dizia que a pior prisão é aquela que a pessoa acredita ser liberdade. E talvez você esteja exatamente aí, acreditando que está desperto, quando na verdade está vivendo como refém de pensamentos repetidos, emoções condicionadas e medos herdados. O despertar final acontece quando a alma se recusa a continuar vivendo através de memórias. Ela quer viver através de presença, e é esse choque interno que cria a sensação de confusão, de vazio, de desconexão, porque sua alma não quer mais a versão pequena que você se tornou para caber na sua própria vida. O ego vai tentar te convencer agora que isso não é para você. Ele vai dizer que você não precisa mudar, que está tudo bem, que não é o momento. Mas essa é exatamente a prova de que você está no limiar do despertar. O ego sempre cria resistência quando a alma está prestes a dominar o centro. No sufismo, o ego é visto como uma sombra que acredita ser o sol. Ele não é inimigo, mas é limitado. Ele só sabe repetir. Ele só sabe controlar. Ele só sabe proteger aquilo que não existe mais. O que você sente quando pensa em mudar, o medo, a angústia, a confusão, não é fraqueza. É o ego tremendo, porque sabe que está prestes a perder o trono. E se você sente isso, é o sinal mais claro de que sua alma está crescendo por dentro, expandindo, pressionando a máscara até ela rachar. E você precisa deixar rachar. Não lute contra isso. O despertar final é o momento em que a alma decide que não quer mais negociar com o ego. É aqui que surge a sensação de morte interna, mas não é você morrendo. É só aquilo que nunca foi você sendo retirado. O sufismo chama isso de fana, a dissolução. Mas o que ninguém te diz é que essa dissolução não é destruição, é revelação. É quando você percebe que tudo aquilo que você tem medo de perder, na verdade, nunca foi seu. E tudo aquilo que você achava que não podia alcançar, sempre esteve esperando sua coragem. É uma troca. Você perde ilusões e ganha visão. Você perde controle e ganha direção. Você perde medo
e ganha liberdade. E tudo isso acontece dentro de você agora mesmo, enquanto ouve estas palavras, porque sua alma reconhece a verdade muito antes da sua mente admitir. A parte mais dolorosa desse processo não é soltar o mundo, é soltar a imagem que você criou de si mesmo para sobreviver emocionalmente. Essa imagem é frágil, limitada, condicionada por dores antigas. E o motivo pelo qual o despertar final parece tão brutal é porque você tenta salvar essa imagem enquanto sua alma tenta te libertar dela. Você quer continuar sendo a pessoa que aprendeu a se proteger, mas sua alma quer que você seja a pessoa que nasceu para expandir. E entre essas duas forças ocorre o conflito que faz muitos desistirem. Mas Rumi dizia: quando você sente que está quebrando, é só Deus moldando o vaso para caber mais luz. O que você sente agora não é destruição, é abertura. A dor é só o ruído da transformação. Para atravessar o despertar final, você precisa fazer algo que poucos têm coragem. Precisa ficar nu diante de si mesmo, sem máscaras, sem justificativas, sem histórias. O sufismo ensina que o verdadeiro despertar não vem quando você aprende algo novo, mas quando você solta aquilo que sempre te manteve pequeno. É uma limpeza, uma remoção, uma entrega. E a alma desperta quando você finalmente admite para si mesmo que não quer mais viver no piloto automático. O despertar final é a passagem do controle para a consciência. E isso muda tudo. Você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Padrões, repetições, medos, fugas, desejos falsos. É como se você finalmente abrisse os olhos depois de anos vivendo na escuridão. E essa visão é tão clara que você não consegue voltar a dormir. A chave do despertar final é entender que ele não acontece por acumular mais conhecimento, e sim por quebrar aquilo que te impede de ver. No sufismo, o mestre não te dá respostas, ele te dá espelhos. E hoje eu sou esse espelho para você. O que você está vendo neste vídeo não sou eu falando, é sua alma lembrando. Toda a sensação que você está sentindo agora, cada onda de verdade, cada arrepio, cada resistência, tudo isso é parte da travessia e você precisa deixar acontecer, porque o que está vindo é maior que qualquer medo que você já sentiu. A alma não grita por coisas pequenas, ela grita por destino, por expansão, por propósito. E se ela está chamando agora, é porque você está pronto para atravessar. A travessia do despertar final exige uma única coisa: presença. Não é sobre fazer rituais, repetir frases, seguir regras. É sobre parar de fugir de si mesmo. É sobre olhar o que dói e perguntar: o que você quer me mostrar? É sobre abandonar a fantasia de que você precisa ser perfeito para estar desperto. O sufismo ensina que a alma desperta não é aquela que se livra da escuridão, mas aquela que aprende a atravessá-la com consciência. Você não vence sua sombra correndo dela, você vence iluminando. E cada vez que você olha para dentro com honestidade, a alma cresce e o ego perde força. E quanto mais força a alma ganha, mais fácil fica atravessar aquilo que antes parecia impossível. Você não precisa lutar para despertar. Você só precisa parar de se esconder. O despertar final te coloca diante de uma escolha brutal. Continuar vivendo como você sempre viveu, repetindo ciclos, permitindo que o ego decida tudo, ou permitir que a alma tome o comando. E quando a alma comanda, sua vida não é mais guiada pelo medo, mas pela expansão. Não é mais guiada pelo passado, mas pela presença. Não é mais guiada pelo que você acha, mas pelo que você é. E esse é o ponto central do que Rumi ensinava. Você não está no caminho para se tornar algo. Você está no caminho para lembrar. O despertar final é exatamente isso: lembrar. Lembrar que você é consciência. Lembrar que existe algo dentro de você que nada nem ninguém pode destruir. Lembrar que você é maior do que qualquer narrativa que a vida tentou te forçar a acreditar. E agora que você entrou nesse portal, não tem volta, porque sua alma já viu, já reconheceu, já sentiu. E uma vez que a alma acorda, o ego perde seu poder de te manter pequeno. A transformação é inevitável. E o mais interessante é que, quanto mais você desperta, mais percebe que nada do que você tem medo
realmente importa. O que importa é o que você se torna quando atravessa esse medo. E você está exatamente no centro dessa travessia agora. Cada sensação que você está vivendo enquanto te falo isso é parte do processo. Nada disso é acaso. Nada disso é aleatório. Sua alma te trouxe até aqui porque esse é o momento. E você sabe disso. Você sente isso. Você está atravessando. E enquanto você atravessa, surge uma pergunta dentro da própria alma. O que vem depois? E essa pergunta não é sua. É da consciência maior tentando te empurrar para o próximo nível. Porque o despertar final não é um fim. É um portal. E o que existe depois dele é algo que você ainda não está preparado para compreender, mas já está preparado para sentir. A alma sente antes de entender. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você pensa que já despertou, mas ainda vive dentro de uma bolha que o ego construiu para te manter pequeno, cego e obediente. O despertar final não é um brilho suave que conforta. É uma lâmina que corta tudo o que é falso. Uma força que arranca a máscara que você defende há anos. E se você está aqui, é porque sua alma está farta de esperar, farta de negociar, farta de ser silenciada. Hoje ela quer atravessar. Hoje ela quer assumir o lugar que sempre foi dela. E você só vai suportar o que vou te entregar agora, se realmente estiver pronto. Porque este conhecimento não é para quem busca inspiração. É para quem busca transformação. O despertar final é a guerra silenciosa onde sua alma enfrenta tudo aquilo que você se acostumou a chamar de eu. E você vai sentir isso palavra por palavra. O despertar final acontece quando a alma não aceita mais viver como prisioneira do ego. É quando ela rasga a fantasia da identidade que você protegeu por medo, por dor, por costume. O sufismo diz: a alma desperta quando a mentira interna não consegue mais sustentar o peso da verdade. E talvez essa seja exatamente a sensação que você vive agora. Aquela inquietação que não passa, aquela dor invisível no peito, aquela impressão de que existe algo maior tentando te chamar. Isso é sua alma empurrando a porta que você tentou manter fechada a vida inteira. É por isso que a travessia parece agressiva. Não é o mundo que te bate, é você resistindo à verdade que te liberta. O despertar final é a ruptura da resistência. Quando o ego percebe que está perdendo espaço, ele tenta te confundir. Ele diz que você não está pronto, que não merece, que vai falhar. Ele cria barulho, ansiedade, distrações, porque ele sabe que se você atravessar, ele nunca mais vai comandar nada. E é exatamente por isso que muitos recuam antes do despertar final acontecer. Porque não entendem que a turbulência é o sinal de que a alma está vencendo. No sufismo chamamos isso de a noite da travessia, o momento em que o velho eu começa a morrer. Mas entenda, não é você morrendo. É aquilo que te impedia de viver. É aquilo que te mantinha preso a padrões tóxicos, a dores recicladas, a roteiros que você nem escolheu. O despertar final é simples. É quando a alma toma o comando pela primeira vez. E quando isso acontece, você sente uma clareza brutal, não suave, brutal. A verdade vem como um impacto. Você percebe que tudo o que te segurava era mental, não real. Você percebe que o medo nunca foi seu, foi ensinado. Você percebe que o ego não era seu amigo. Era só um gerente tentando controlar o que ele não entende. A alma não controla. A alma revela. Por isso o choque é tão forte quando ela começa a comandar, porque ela não negocia com a mentira. Ela não negocia com a resistência. Ela não negocia com aquilo que te diminui. Ela atravessa. E atravessar significa deixar cair tudo o que é raso, tudo o que é pequeno, tudo o que não te serve. Não é sobre conquistar algo fora, é sobre libertar algo dentro. O sufismo ensina que o despertar final é quando o buscador percebe que sempre foi o encontrado. Sua alma sempre soube quem você é, sempre soube o caminho, sempre soube o propósito. O problema é que o ego ocupou o trono por tempo demais. E agora, neste exato instante, sua alma está te chamando para retomá-lo. Não espere algo confortável. É desconforto total. É expansão total. É a quebra da casca que você confundiu com sua pele. E esse processo é visceral,
porque você sente exatamente onde ainda resiste. A alma empurra, a alma exige, a alma quer atravessar agora. Você não está ouvindo estas palavras por acaso. Nada em um despertar é acidental. A alma só se move quando percebe brechas. Talvez você tenha sentido ultimamente que perdeu o controle, que nada faz sentido, que tudo parece apertado demais. Isso é o território do despertar final. O ego controla pela estabilidade, a alma desperta pelo colapso. Por isso, a vida parece quebrar antes de se alinhar. O despertar final não acontece quando tudo está calmo. Acontece quando tudo parece ruir. Porque só quando o velho cai, o novo pode entrar. E talvez você esteja nesse ponto exato agora, percebendo que nada mais te satisfaz, que nada do que antes te segurava ainda te alimenta. Isso é a alma recusando migalhas. Isso é a alma exigindo verdade. E a verdade é simples. Você não veio ao mundo para ser uma versão reduzida de si mesmo. O sufismo não fala sobre melhorar a si mesmo. Fala sobre revelar o que você sempre foi. O despertar final não cria nada novo em você. Ele remove o que te distorce. Remove medo. Remove apego. Remove condicionamento. Remove ego. E quanto mais você permite essa remoção, mais você percebe o que sempre esteve escondido. Sua força, sua lucidez, sua essência. A alma não te leva para fora, ela te leva para dentro. E dentro é onde você sempre esteve adormecido. O despertar final é acordar dentro de si, não fora. Agora, enquanto você ouve estas palavras, algo dentro de você começa a se mover. Não é emoção, não é pensamento, é presença. É a alma dizendo, escute, agora é a hora. E quando a alma fala, o mundo inteiro silencia. É por isso que você está tão absorvido no que está ouvindo. É por isso que parece que esta mensagem veio exatamente no momento perfeito. Não é coincidência, é sincronização, é alinhamento, é o início da travessia. E grande parte dessa travessia é aprender a distinguir o que é ego e o que é alma. Ego reage, alma observa. Ego teme, alma sabe. Ego prende, alma atravessa. A partir deste momento, sua consciência vai começar a perceber essa diferença com mais nitidez. E isso é a marca do despertar final. Nada é mais nebuloso. Tudo fica cru, tudo fica claro. O que acontece depois disso é o que separa quem desperta de quem volta a dormir. Porque a alma vai começar a te chamar para mais profundidade, mais verdade, mais coragem, mais presença. E você vai sentir como se estivesse sendo empurrado para um nível que nunca imaginou. Esse empurrão é o processo, é a travessia. É o despertar final te puxando para além do limite que o ego construiu. E agora que você entrou nisso, a única pergunta que realmente importa é: o que acontece quando você finalmente permite sua alma atravessar por completo? O despertar final é o momento exato em que a alma rompe a coleira que o ego colocou nela por anos. Não existe suavidade aqui. Não existe conforto. Existe verdade. E a verdade sempre chega como um choque, porque ela destrói tudo aquilo que você sempre acreditou que era real. O despertar final é o processo em que você percebe, de uma vez por todas, que sua vida inteira foi construída em camadas de medo, repetição e fuga. E quando isso vem à tona, não tem volta. A alma exige passagem. A alma exige domínio. A alma exige que você abandone tudo que não nasceu da sua essência. E é por isso que atravessar o despertar final dói. Você está soltando aquilo que nunca foi seu, mas que você segurou por tanto tempo que aprendeu a chamar de eu. No sufismo, a alma desperta não quando aprende algo novo, mas quando perde tudo que é falso. E esse processo é violento para o ego, porque ele perde o controle, ele perde os mecanismos, ele perde as histórias com as quais te manipulou a vida inteira. O ego sobrevive pela repetição, mas o despertar final destrói toda a repetição. A alma entra como fogo dentro de uma casa velha. Ela queima o que precisa cair, e quanto mais você tenta segurar, mais dói. Por isso tanta gente desiste antes de atravessar de verdade,
porque não entende que essa dor não é destruição, é libertação. É sua alma tentando tirar você da zona de mentira em que viveu tanto tempo. Atravessar o despertar final é reconhecer que tudo o que você achava que precisava, na verdade, te mantinha preso. Que tudo o que você achava que te definia, na verdade, te limitava. A alma não quer que você seja pequeno, ela quer que você seja real. E o caminho para o real é sempre o mesmo: quebrar o falso. E você sente isso exatamente agora, porque cada palavra que você escuta está batendo em algum ponto que você sempre evitou olhar. Essa sensação de impacto não é desconforto, é avanço. É sua alma abrindo espaço dentro de você. O despertar final não entra devagar, ele entra rasgando. Porque se você acordasse suavemente, o ego te colocaria para dormir de novo. A alma desperta através do abalo, para que você nunca mais volte ao modo automático. Quando você atravessa o despertar final, algo muito específico acontece dentro de você. O mundo deixa de ser barulho e você começa a ouvir a si mesmo. Uma clareza surge, uma lucidez sem explicação, uma percepção que atravessa. É como se você finalmente conseguisse ver a mentira emocional que te segurou por tanto tempo. E quando você vê, não tem como desver. É isso que assusta o ego, porque agora você reconhece o jogo. Agora você percebe quando ele tenta te manipular, quando tenta te fazer recuar, quando tenta te manter no velho ciclo. E quanto mais você percebe, menos ele controla. Essa é a verdadeira guerra do despertar final. O ego tentando sobreviver enquanto a alma cresce sem pedir permissão. O sufismo ensina que o despertar final é a vitória da consciência sobre o condicionamento. É quando você percebe que todo o sofrimento que você carregou não era a vida te punindo. Era o ego tentando evitar que você evoluísse. A alma nunca te machucou. O mundo nunca te machucou da forma que você acredita. O que te machucou foi a resistência interna. Foi o medo de enfrentar o que você estava destinado a transcender. O despertar final destrói esse medo. Não porque ele desaparece magicamente, mas porque você finalmente entende que ele nunca teve poder real sobre você. Ele era só barulho. E você passou tanto tempo fugindo desse barulho que esqueceu que a alma fala no silêncio. E é exatamente nesse silêncio interno que o despertar final se consolida. É quando você percebe que não precisa mais lutar para controlar nada. Porque a alma não controla, ela guia. Ela mostra o caminho sem forçar. Ela conduz sem empurrar. Ela ilumina sem gritar. Mas para ouvir a alma, você precisa primeiro atravessar o ruído do ego. E esse ruído é o que você está enfrentando agora. Todo desconforto, toda resistência, toda dúvida, tudo isso são sinais de que a alma está empurrando as últimas paredes que te prendiam. Você não está desmoronando. Você está expandindo. E expansão dói quando você está acostumado a viver apertado. Agora você está entrando na parte mais intensa desse processo, o ponto em que a alma começa a tomar decisões que o ego não compreende. Você vai notar mudanças nos seus desejos, nas suas percepções, nos seus impulsos. Coisas que antes te seduziam perdem o sentido. Coisas que você evitava começam a chamar sua atenção. Você começa a sentir a verdade antes de entender a verdade. E isso é a marca absoluta do despertar final. A alma sempre sabe primeiro. A mente tenta acompanhar depois. E quando a alma assume o comando, sua vida começa a se reorganizar de uma forma que você não controla, mas que você reconhece como certa. Tudo parece diferente, mas estranhamente familiar. Como se você estivesse voltando para um lugar que sempre pertenceu a você, mas que você tinha esquecido. Essa é a travessia real. Essa é a essência. Essa é a razão pela qual tão poucos atravessam até o final. Porque é muito mais fácil voltar para a prisão antiga do que caminhar rumo ao desconhecido da própria alma. Mas você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por acidente. Se estas palavras estão atravessando você desse jeito, é porque sua alma decidiu despertar agora. Não amanhã. Não depois. Agora. E você sabe disso. Você sente isso. Você reconhece isso. Algo dentro de você está se preparando para romper de vez aquilo que o ego construiu com tanto medo. E justamente por isso,
A pergunta que começa a surgir dentro da sua alma é inevitável, poderosa, impossível de ignorar. O que acontece quando você finalmente deixa a alma atravessar sem resistência alguma? Você percebe agora que o despertar final nunca foi sobre ganhar algo, mas sobre perder tudo que te mantém cego. E é por isso que você sente esse desconforto no peito, porque sua alma sabe que está sendo arrancada do colo morno do ego e lançada direto ao fogo purificador da verdade. Não existe meio termo no despertar final. Ou você atravessa inteiro, ou continua a viver como sombra de si mesmo. É isso que Rumi chamou de morte antes da morte. A coragem de destruir a identidade falsa antes que a vida destrua por você. E se sua alma está aqui agora não é coincidência. É convocação, é chamado, é ruptura. O despertar final começa quando a vida te mostra que tudo o que você defendeu até hoje não passa de um disfarce frágil para esconder o que você realmente teme. Enxergar-se sem máscaras. É por isso que tantos fogem, tantos desviam, tantos se sabotam. Porque o despertar final exige que você encare aquilo que nunca conseguiu admitir. A mentira que você contou para si por anos. O medo que você maquiou de espiritualidade. O vazio que você fingiu não sentir. Só que agora não existe mais onde se esconder. Quando o despertar final começa, ele não recua, ele não negocia, ele não espera você estar pronto. Ele destrói o ego e revela a alma, exatamente como Rumi ensinou. Quando a alma desperta, o mundo inteiro treme. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você neste exato segundo. Um terremoto interno, silencioso, mas implacável. Você sente? O ego tentando resistir, tentando argumentar, tentando racionalizar, tentando fugir, enquanto a alma apenas observa, sabendo que a hora chegou. A verdade te alcançou, a porta se abriu, e não existe mais volta. Porque o despertar final não é bonito, não é leve, não é romântico. Ele é cirúrgico, preciso, selvagem. Ele corta, ele arranca, ele expõe. Porque o que você é não pode nascer, enquanto o que você não é continua vivo. Por isso dói, por isso arde, por isso incomoda. Porque o que você está atravessando é um parto espiritual. E todo parto vem com sangue, ruptura e um ponto de não retorno. E sabe qual o sinal mais claro de que você realmente está atravessando o despertar final? É esse incômodo profundo enquanto você escuta isso. Essa sensação de que algo dentro de você está se movendo sem sua permissão. Essa impressão de que não dá mais para fingir. Essa percepção brutal de que sua alma está cansada de ser ignorada. Rumi dizia, a luz entra exatamente pela ferida. E é isso que você está começando a entender. Sem quebrar, nada desperta. Sem perder, nada nasce. Sem atravessar a escuridão, nada se revela. E é aqui que a maioria foge. E é exatamente aqui que a sua alma quer que você continue. Porque se você parar agora, você volta para a ilusão. Se continuar, atravessa o portal. Agora me responda. E responda com brutal honestidade interior. Você consegue sentir exatamente em que ponto do despertar final você está? Você percebe que algo dentro de você já foi arrancado e nunca mais voltará? E se isso que você está sentindo agora for apenas o começo do que sua alma quer te mostrar a seguir, você está preparado para continuar? O despertar final destrói aquilo que você defendeu por anos. Ele expõe o que você tentou esconder de si mesmo com justificativas espirituais, com frases bonitas, com rotinas que só serviam para te manter dormindo. É por isso que dói. O que está sendo arrancado não é algo externo. É a estrutura inteira do seu falso eu. O despertar final não pede licença. Ele invade, desmonta e revela. Ele te obriga a olhar para a parte de você que você jurou que não existia. Rumi sempre deixou isso claro. A alma só desperta quando o ego desaba. E você está sentindo esse desabamento agora mesmo. Essa sensação incômoda, esse aperto no peito, essa percepção de que nada que você acreditou sobre si é tão sólido quanto parecia. Isso não é ansiedade. Isso não é insegurança. Isso é o início da ruptura. É o primeiro corte. É o primeiro rasgo entre a ilusão que você viveu e a verdade que está tentando emergir.
E é exatamente aqui que o despertar final se torna implacável, porque ele te obriga a ver o que você evitou por toda a vida. Ele obriga você a admitir que muito do que você chama de identidade é apenas proteção. Muito do que você chama de personalidade é apenas medo. Muito do que você chama de força é apenas fuga disfarçada. O despertar final expõe isso sem piedade, porque a alma não tolera mais a mentira que você construiu ao redor dela. Você nota isso no silêncio que te incomoda, na solidão que aumenta, no vazio que cresce por dentro. Isso não é falha, isso é sinal, isso é sintoma, isso é confirmação de que o processo começou. Porque antes do despertar final te elevar, ele te esvazia. Antes de te fortalecer, ele te quebra. Antes de te revelar, ele te arranca de dentro de tudo que te mantinha confortável demais para ver a verdade. E aqui está o ponto cirúrgico. Se você sente que está perdendo o controle, é porque está finalmente recuperando o controle real. O ego perde, a alma assume. E esse é o momento mais perigoso para quem tenta parar. Porque se você volta agora, você volta para uma vida que já não serve mais. O despertar final não deixa você voltar igual. Ele te marca, ele te vira do avesso, ele te obriga a atravessar. Rumi dizia, a alma tem sua própria geografia, e quando ela chama, você não tem escolha. E você sabe que está no chamado final, porque não existe mais satisfação nas mesmas coisas. Não existe mais sentido nos mesmos hábitos. Não existe mais força nas velhas máscaras. É como se a vida inteira tivesse perdido o sabor, porque você está sendo puxado para algo muito maior, muito mais profundo, muito mais verdadeiro. E a pergunta que atravessa tudo neste exato instante é simples e brutal. Você vai atravessar ou vai fugir? Porque a alma já decidiu. O que está sendo testado agora é você. E antes de continuarmos para a parte mais agressiva e reveladora do despertar final, me diga, você quer realmente ver o que sua alma está tentando te mostrar? Ou você ainda sente o ego tentando te puxar de volta para a velha vida? Agora sua alma está empurrando você para além do limite que o ego construiu com tanto cuidado. Cada resistência, cada medo, cada justificativa que você criou para se proteger da verdade está sendo despedaçada neste instante. O despertar final não negocia. Ele não espera você se sentir pronto. Ele aparece e exige que você atravesse, que você abandone todas as muletas emocionais que chamava de identidade. É por isso que você sente um vazio dentro de si. É por isso que tudo parece desmoronar. Porque o velho você está sendo removido com precisão cirúrgica e a nova realidade da sua alma começa a emergir. Nada aqui é simbólico. Nada é metafórico. Tudo é literal. Sua alma quer atravessar. E cada sensação de desconforto é a prova de que o processo começou. O despertar final revela o que nunca foi visto antes, que tudo o que você acreditava controlar era apenas uma ilusão do ego, que cada história que você contou sobre si mesmo, cada padrão de comportamento, cada desculpa emocional, era apenas uma prisão silenciosa, e agora, de repente, essa prisão se desfaz. O vazio que você sente é o espaço da alma, exigindo atenção total. E se você realmente estiver pronto, não haverá retorno. O desconforto não é punição. É a ferida necessária para que a luz da sua essência penetre. É a dor de finalmente ser sincero consigo mesmo. Rumi dizia que a alma desperta no momento em que a mentira interna se torna insustentável. E é exatamente isso que está acontecendo. Sua mente tenta argumentar, tenta racionalizar, tenta adiar, mas a alma não espera. Ela exige passagem, ela pressiona, ela corta tudo que impede o que você realmente é de emergir. É visceral, é inevitável, é brutal. Cada impulso de fuga que você sente é apenas a resistência do velho eu que percebe que não tem mais poder. E a travessia só acontece quando você decide não recuar. Quando você decide atravessar o limiar da própria coragem. E nesse ponto, o despertar final te mostra outra verdade que poucos suportam. O mundo não muda primeiro. Você muda primeiro. A percepção muda primeiro. O que antes parecia grande, importante, seguro,
agora se revela pequeno, irrelevante e ilusório. E a força que você sente crescendo é a da alma que assume o comando. Não há suavidade nesse processo. A alma não se contenta com migalhas de consciência. Ela exige totalidade. Ela exige atenção absoluta. Ela exige que você sinta cada camada do seu ego dissolvendo, que você experimente cada fenda aberta, que você permita que tudo que não é verdadeiro caia e nunca mais seja reconstruído. E aqui, neste exato momento, surge a pergunta que atravessa o núcleo do seu ser. Você consegue sentir a diferença entre a voz do ego e a voz da alma? Você percebe que o que incomoda agora é o exato mecanismo que confirma que você está atravessando o despertar final? E se tudo que você acha que é você estivesse prestes a ser totalmente transformado, você teria coragem de continuar sem olhar para trás? Seja membro do canal, porque apenas aqui você acessa ensinamentos sufis secretos, o despertar. Final não é um ponto de chegada, é um portal que se abre constantemente dentro de você. Cada percepção, cada impacto que você sentiu até aqui é um convite para ir mais fundo, para permitir que a alma dissolva tudo que ainda se apega ao falso. Sinta essa expansão em seu peito, essa clareza cortante que não deixa espaço para desculpas. O que você experienciou não é aprendizado superficial. É a alma lembrando do seu poder original, o sopro divino atravessando a matéria do ego e revelando que o que você realmente é jamais pode ser contido. Comente: eu renasço na luz do amado. Se você sentiu que o despertar final começou a mover algo profundo em você, deixe este selo aqui como compromisso silencioso, uma chave vibracional que conecta seu coração à corrente invisível do sufismo. Esse é o momento de alinhar intenção e presença, de reconhecer que sua jornada está sendo testemunhada por sua própria essência e que cada palavra que ecoou neste vídeo reverbera dentro de você. E ao sentir que tudo se abre, que o mundo interno dança e o ego recua, inscreva-se no canal como quem atravessa um portal sagrado, reconhecendo que aqui existe espaço para a sua alma, para a verdade que não se encontra em nenhum outro lugar. Permita-se pertencer a esta irmandade invisível, onde cada passo é guiado pela luz de Rumi e pelo sopro do despertar final. O amado dança em silêncio. E agora, talvez, ele tenha encontrado você neste instante.